Olá, meu nome é Sebastião Casimiro e eu quero compartilhar com você um tema hoje muito importante, muito interessante nas Escrituras. Eu quero abordar aqui com você sobre o livro de Ruth. É uma história fantástica, espetacular. O livro de Ruth é contemporâneo com o livro dos Juízes. A história de Ruth certamente ocorreu simultânea com a história de Gideão. E iniciando aqui o livro de Ruth, eu quero ler com você o primeiro versículo que diz o seguinte: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então, esta família era composta de Elimeleque, Noemi e 2 filhos do casal, Malom e o outro nome é Quilion. Então, veja bem o que acontece. Havia fome na terra de Israel. Essa família morava em Belém de Judá. A palavra Belém significa casa do pão. E é interessante nós percebermos aqui também o significado dos nomes. O nome de Ruth significa amiga ou companheira. O nome Quilion é o quebrantado. E o nome Malom, adoentado, enfermo, enfraquecido. E o nome Noemi significa encantadora, suave, agradável. Então veja bem que nesse tempo, de acordo aqui com o verso 2, havia uma fome terrível na terra da Judéia. E é interessante que vemos aqui que esta família estava em crise. Certamente o seu alimento estava se esvaindo, estava se acabando e ficou apenas a terra. Quando vem uma seca terrível, tudo que é verde seca e a capacidade produtiva da terra se esvai. Então eles resolveram mudar para outra nação, a terra de Moabe. Moabe era filho de Ló. Ló relacionou-se com uma de suas filhas e teve um filho chamado Moabe. E uma outra das filhas de Ló, relacionando-se com ele também, com seu próprio pai, teve um filho chamado Amon. A partir daí, então, surgiu o povo amonita. Então eram esses povos que ocupavam ali hoje o território da Jordânia. Então esta família se transferiu para lá fugindo da crise, da seca que era terrível. E aqui cabe-nos colocar para você a primeira lição. E esta lição fala que no momento de crise você nunca deve se afastar do local. Então, na crise, devemos perseverar. É na crise que nós crescemos. É na crise que nós avançamos. É na crise que nós somos adestrados e somos preparados, amadurecidos para um labor maior. Então, resultado desse afastamento da sua terra, deixou seu povo, a sua língua, a sua cultura e foram para outra nação. Em lá chegando, passado algum tempo, a Bíblia aqui diz uns 10 anos, no verso 4, a Bíblia diz que Elimeleque veio a falecer. E depois de quase 10 anos, diz aqui o texto, os filhos do casal também faleceram, Malom e Quilion. Resultado disso tudo foi que Noemi se acabou frustrada. E ela fala aqui no texto que ela ficou tão amargurada e acusou a Deus do seu fracasso, da sua derrota. Então, depois de perder o seu esposo, os seus 2 filhos, ela ficou com as suas 2 noras. E quando ela resolveu voltar a Belém, a casa do pão, ela disse para as suas 2 noras que elas deveriam ficar com a sua família, ficar na sua terra, com o seu povo e com seus deuses. Orfa, uma das noras, acatou a sugestão de Noemi, beijou a sua ex-sogra agora
e voltou para o seu povo e para a sua terra. Entretanto, Noemi tomou uma atitude diferente. E ela resolveu então partir com Noemi. E ela disse aqui no versículo 16 o seguinte: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja bem que a atitude de Ruth foi proeminente. Tinha uma atitude resiliente. Apesar de ter perdido o marido, apesar de ter perdido o sogro, um cunhado, ela se firmou, se agarrou com a sua sogra. E certamente Noemi havia falado para ela acerca do Deus de Israel. Porque ela disse: o seu Deus é o meu Deus. Isso é muito importante. Quando nós entendemos que o Deus que nós servimos pode fazer coisas grandiosas. Aparentemente, em Noemi, não havia nenhuma esperança para Ruth. Porque naquela época existia uma tradição, uma cultura. A lei judaica dizia que Noemi deveria ter outro filho para se casar com Ruth, mas Noemi não poderia fazê-lo, já era idosa. E Ruth deveria então esperar Ruth se casar novamente, ter outro filho, coabitar com ele para então suscitar descendência para a família de Elimeleque. E Ruth não instou em enfrentar toda essa adversidade, e ela resolveu partir de volta para Belém, a casa do pão. E lá chegando com a sua sogra, vimos aqui no verso 16 a declaração contundente de Ruth: onde você for, eu irei, onde tu pousares, pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, que expressão maravilhosa. Essa fala é citada muitas vezes, inclusive nos casamentos, uma declaração de uma nora para uma sogra. Mas também muitos pastores se utilizam desse texto para abençoar o noivo e a noiva, dizendo que agora cada um está deixando pai e mãe, deixando família e tudo para coabitar-se. E é interessante aqui que Ruth também deixa seu povo, deixa sua família, deixa sua nação, sua terra natal, vai para uma terra diferente, uma outra língua, um povo diferente, e enfrenta tudo e a todos para abençoar a sua sogra. Certamente ela percebeu que aquele estado de miserabilidade de Noemi era um estado de muita tristeza, e o seu coração partiu, seu coração condoeu, e ela preferiu voltar, ir a Israel e ficar junto com a sua sogra. E para a surpresa de Ruth, ao lá chegar, ela vai trabalhar. Essa é outra característica interessante de Ruth. Ela não ficou deitada ou acomodada, esperando alguma coisa acontecer, esperando a atitude de Noemi, da sua ex-sogra. Ela foi procurar uma lavoura de trigo e passou a colher a respiga, aquela sobra da colheita que ficava ali no chão, ela ia catando e iria levar para a casa de Noemi para o seu sustento. Mas chegou ali Boaz, um resgatador de Elimeleque, e perguntou quem era aquela moça. E falaram para ela que era a nora de Noemi. E ele se agradou dela e pediu que ela colhesse entre as gavelas. Gavelas eram os trabalhadores da lavoura. E ela passou a fazer parte então da equipe de funcionários que trabalhavam para Boaz. E quando ela conta essa história para a sua ex-sogra, a sogra fala: olha, ele é parente nosso, um parente chegado.
ele poderá ser o seu resgatador. Resultado, Noemi a instruiu para que ela procurasse Boaz. E lá mesmo na roça, o texto aqui de Ruth, no capítulo 2, diz que Ruth descobriu os pés de Boaz e deitou. É interessante que Boaz aqui simboliza a própria pessoa do Senhor Jesus. Então Jesus também fez isso conosco. Ele nos cobriu, nos deu proteção, morreu numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos. No Salmo 91, verso 7, diz que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, da mesma forma que Deus nos cobre, nos guarda, Ruth certamente se sentiu protegida aos pés de Boaz. Na realidade, Boaz tipifica Jesus porque ele foi, nesta situação aqui, o resgatador da família de Elimeleque. Ou seja, ele daria a sucessão, a continuidade, a genealogia da família de Elimeleque. Seria o resgate. E naquela época, uma mulher viúva, sem filhos, sem descendência, era uma mulher vexamosa, uma mulher que passava por muita vergonha. No caso também de uma mulher estéril, passava a ser vexame, como no caso de Ana e Penina. Passaram por isso lá no capítulo 1 do livro de 1 Samuel. E retornando aqui à história, Boaz se agrada tanto de Ruth que procura um outro resgatador que estava na frente dele e fala para ele: olha, você quer resgatar a família de Elimeleque? Ele se prontificou, mas ele não tinha condições financeiras. E aí ele deu o direito para Boaz. Como resultado disso, Boaz aproximou-se mais de Ruth, casou-se com ela e ela veio a ter um filho chamado Obed. E é interessante na história que Obed é o pai de Jessé e Jessé é o pai de Davi. E na realidade, Boaz era filho de Salmão e Salmão era filho da prostituta Raabe. Então, veja aqui o milagre que Deus opera de forma extraordinária. Ou seja, ele usa a linhagem de uma prostituta para que dela viesse a genealogia do próprio Senhor Jesus. Isso nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. O próprio Jesus, na sua árvore genealógica, tem uma ex-prostituta que morava em Jericó, e quando Josué e o povo hebreu invadiram Jericó, aquela mulher tinha guardado 2 espias em sua casa. E aqueles 2 espias lhe prometeram que a família dela, aliás, não seria destruída na guerra. E quando Jericó foi invadida, aquela família passou a fazer parte do povo de Deus. E ela certamente casou-se com Salmão, que era hebreu, e a partir daí então veio a genealogia do Senhor Jesus. Então veja que história espetacular, que história maravilhosa. E aqui nós podemos também tirar algumas lições extraordinárias, porque a atitude de Ruth foi o que mais destacou aqui nessa história. Veja bem, ela sem marido, mas tinha um pouco de conforto porque estava na sua terra e na sua nação. E ela arriscou sair da sua zona de conforto e partiu para uma terra desconhecida, crendo que ali ela seria abençoada. Mas por quê que Ruth tomou essa iniciativa? É simples. Isso porque Noemi falou de Deus para ela, falou do Deus Jeová. Jeová é salvação. Certamente contou a história da saída do povo hebreu do Egito, a conquista de Canaã, a conquista de Jericó através de Josué e o povo hebreu,
e ela certamente foi profundamente tocada por Deus. E a partir daí, ela se une espiritualmente à sua ex-sogra. E como resultado, esta tremenda mulher passou a fazer parte da genealogia do Senhor Jesus. Então essa é uma história marcante, que pode também marcar profundamente a nossa vida. De que forma que a nossa vida pode ser marcada? A primeira coisa é que Ruth significa companheira, amiga. Então, quando nós estamos com Deus, em Cristo, nós vamos achar pessoas que comungam a mesma fé. Na casa de Deus nós vamos encontrar pessoas amigas, pessoas companheiras que vão nos ajudar, que vão nos socorrer, que vão nos apontar o caminho de Deus. Da mesma forma que Noemi fez com Ruth, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra vai fazer com todo aquele que quiser se aproximar dele. Eu quero te dizer que Jesus é o único caminho que pode nos levar a essa revelação extraordinária. É Jesus que vai tirar as escamas dos nossos olhos. Ainda que a nossa situação seja difícil, que estejamos aparentemente num poço sem saída, Deus pode nos resgatar dali. Da forma que Boaz resgatou aquela família da pobreza, da miséria, comprando o seu terreno, comprando a sua lavoura, desta mesma forma, Cristo pode nos resgatar de toda a maldição do pecado e nos dar uma vida nova. Que esta lição, amado telespectador, amado ouvinte, amado assistente aqui deste canal, possa tocar profundamente a sua vida e que a partir de hoje você seja uma pessoa amiga e companheira e principalmente, da mesma forma que Ruth foi tocada por Deus, você também possa ter um encontro maravilhoso com Jesus. Deus te abençoe.